Olá, oitavo ano. Hoje na nossa aula de produção textual, nós iremos corrigir a nossa atividade da aula passada, certo? E a gente vai continuar a estudar os anúncios publicitários, certo? Então, vamos lá na nossa aula de hoje. Então, gente, na nossa aula de hoje, nós estamos estudando, né, na unidade 2, unidade 8, capítulo 2, a propaganda e o anúncio publicitário. Então, nós vimos que a publicidade ela tem como esse ponto principal, esse viés de atração e convencer o público de que algo é bom. Né? E por isso a gente adquire um produto, a gente pensa em uma determinada ideia, uma determinada temática, porque ela tem essa característica de convencimento do público. Né? Então, a gente tem essa concepção de consumismo, né? Muito voltado devido à propaganda, o anúncio publicitário, eles estarem envolvidos com a parte mais econômica do nosso país. Né? Então, a gente tem a publicidade a favor da economia, né? Porque ele vai fazer realmente a utilização de tanto uma linguagem verbal como não verbal, como estratégia e mostrar aí um determinado produto, os elementos visuais. Né? Então, a gente tem nos anúncios publicitários justamente um slogan, como a gente viu, que é uma síntese da ideia do produto, a ilustração através de fotografias, desenhos e gráficos, né? E o texto em si, ok? Então, a gente vai olhar aqui esse anúnciozinho, né? E vamos ver qual é a temática que ele vai trazer para a gente e responder as questões. Leia agora o anúncio, né? Uma ONG internacional que promove um manejo florestal responsável ao redor do mundo. Então, a gente tem aqui. Existem diversos jeitos de proteger as florestas, inclusive fácil. É possível cuidar das florestas fazendo o que você mais gosta. Compras. Compre uma madeira com a certificação FSC e proteja as florestas sentado. Conservar as florestas devia ser da natureza de todos. Ou seja, a gente tem essa ideia do consumismo, a gente tem uma temática sendo trabalhada, só que eles estão falando sobre o quê? De você comprar esses produtos, mas com essa certificação da madeira, né? Uma madeira que é extraída de uma floresta, que é toda regularizada, né, que justamente é um local que tem uma certificação, que tem uma autorização para a extração dessa madeira. Né? Então, vamos lá. Primeira questão. O que o anúncio promove, que ideia o produto ele procura vender? Então, o anúncio divulga a ideia de que é possível consumir sem agredir tanto a natureza, né? E ele promove produtos com a certificação FSC, ou seja, produtos feitos com a madeira de manejo florestal responsável, ok? Segunda questão. Na primeira imagem, qual a relação entre o texto verbal e o texto não verbal? A relação se constrói por meio da imagem de um brinquedo de madeira e de uma frase que se afirma que é possível proteger as florestas de maneira fácil, como brincar com os produtos que têm a certificação FSC. Né? Então, se vocês perceberem aqui, ó, existem diversos jeitos de proteger as florestas, inclusive fácil, ou seja, como brincar. Existe uma forma de cuidar das florestas do jeito que você mais gosta, comprar justamente produtos com a madeira de certificação. Compre uma cadeira com a certificação e proteja as florestas sentado, ou seja, você sentar em certos objetos que a madeira é completamente confiável. E conservar as florestas devia ser a natureza de todos. Ou seja, a gente tem aqui um lápis, né? Que é justamente onde a gente já aprende a conservar as coisas, né? Na escola que a gente vê essa ideia de conservação. Então, vamos lá. Na terceira imagem, também é uma relação entre o texto verbal e não verbal. Identifique a terceira imagem. Qual é a terceira imagem? A da cadeira, né? Que você pode proteger as florestas sentado. Então, de que forma é essa aí, hein? Vamos lá. A imagem verbal diz que é possível proteger a natureza mesmo se estivermos sentados. A imagem mostra duas cadeiras produzidas com a madeira de manejo florestal, o que indica que basta ficar atento à certificação para atuar na proteção do meio ambiente.
Beleza? Quarta questão. O que se justifica a escolha da cor da mensagem verbal, né? Por que isso interfere, né? Gente, ó, o texto verbal, ele é todo em verde, né? Um verde mais escuro e um verde mais claro. Por que verde? É essa a ideia, né? O porquê o verde? O verde representa a natureza, que é o elemento principal da campanha, certo? E quinta questão. Pode-se dizer que esse anúncio, além de determinados produtos, propaga uma ideia. Que ideia é essa? Né? E justifique. Sim, além de divulgar os produtos com a certificação, o anúncio propaga a ideia de sustentabilidade. Né? Ou, se não quiser colocar sustentabilidade, de conservação das florestas, ok? Seguindo aí, vocês têm essa proposta de produção, que ela deve ser feita, né? O anúncio que você acabou de analisar, além de produtos, divulga uma ideia. Sua tarefa agora é criar um anúncio parecido, que além de fazer a propaganda de um produto, procure levar o consumidor a agir de determinada forma. Você pode, por exemplo, fazer a propaganda de um tênis, incentivar a prática de exercício físico, de tentar vender um brinquedo, incentivar os pais a passarem mais tempo juntos, ou divulgar uma marca de um alimento, incentivar a alimentação saudável. Então, aqui ele está te dando dicas de como você pode fazer um anúncio. Né? Então, como é que eu vou fazer isso? Você tanto pode fazer no seu caderno, você vai fazer no seu caderno e deixar aí seu caderninho, não precisa enviar, certo? Você pode fazer em forma de desenho, ou quem quiser fazer no computador, vocês também poderão colocar, né, esse anúncio, fazer no Word dá certo, no PowerPoint dá certo, né? Que vocês poderão criar aí a propaganda de um determinado produto, ok? E vocês vão deixar ele aí preparadinho no caderno de vocês, ok? Beleza? Então, gente, nós iremos estudar agora seguindo aqui na nossa apostila, certo? A gente vai ainda seguindo os anúncios publicitários, certo? Que ele vai chamar a atenção ainda pra gente, certo? Para alguns detalhes. Então, o tio vai revisar aqui. Os elementos, eles são praticamente os mesmos, certo? Oitavo ano do anúncio publicitário. Vai ajudar até mesmo vocês na proposta de produção que está sendo feita. Né? Nós vimos aí todas as características que a gente tem sobre os anúncios publicitários, né? Principalmente a parte da linguagem verbal e não verbal, a característica desse anúncio publicitário voltado para o comércio, uma linguagem bem simples, né? Então, como na própria atividade de vocês, pediu, né, que vocês produzam algo que possa chamar atenção para a temática, né? Então, vocês podem utilizar o humor, a ironia, a criatividade, os verbos no imperativo para chamar a atenção, figuras e vícios de linguagem, as cores, as imagens. Então, se vocês quiserem desenhar, dá certo. Ou se quiserem vocês produzirem em determinados elementos, também como Word ou como PowerPoint, também ajuda muito, ok? Só que na unidade 8, seguindo aí, né, no anúncio publicitário, já no capítulo 3, ele está pedindo e falando justamente da parte de humor dos textos, né? Então, a estrutura justamente dada por um título, o corpo do texto que sabe justamente a parte da linguagem verbal, né, e as imagens com a identificação da marca. Então, gente, a unidade 8, capítulo 3, ele vem trabalhar um pouco do humor dentro dessa estrutura. Então, o tio trouxe para vocês, né, outros propagandas que eles vão utilizar a parte do humor, né, seguindo aí a parte da hortifruti, né, que ele segue pegando as mesmas ideias do filme para chamar a atenção de vocês. O tio trouxe outros exemplos, né, que são alguns dos anúncios que eu vou mostrar aqui para vocês, justamente são os considerados mais humorísticos que a gente tem, né? Por exemplo, La Casa de Papaya, para vender um mamão papaya, né? Chegando aí próximo à Casa de Papel, certo? Outro exemplo também
Game of Tâmaras, né? Ou seja, o Game of Thrones, né? Aqui a disputa pelo reinado da hortifruti não tem fim, que é justamente chamar para a venda de tâmaras, certo? Que seguindo aí, a culpa é das cerejas, né? O amor é saudável. Vocês também podem fazer a mesma ideia no de vocês, né? A culpa é das cerejas, para falar do livro A Culpa é das Estrelas. Aqui um outro, chuchurek, né? De tão distante para a hortifruti, ou seja, o Shurek, né? Então, aí a gente tem a parte do humor, né? O Shurek com o chuchu, beleza? E aqui nós temos outras ideias, né? Há também da parte humorística. A gente tem a mão do Hulk e o Band-Aid, né? A gente sabe que o Hulk bate em todo mundo, né? E a propaganda do Band-Aid, que é justamente o Band-Aid no dedo do Hulk. E aí, vai valer a pena? Vai realmente sarar? Né? Um outro exemplo que tenho para vocês é da Activia. Chega de contar azulejos. Qual é a ideia do humor que a gente tem aqui? Né? A gente sabe que o Activia é um produto que ele ajuda justamente na evacuação, né? Então, quando a gente diz assim, chega de contar azulejos, tem pessoas que têm constipação, ou seja, demoram levam dias, né? Principalmente as mulheres, muitas mulheres sofrem disso de constipação, né? Elas passam dias e dias e dias para ir para o banheiro, né? Fazer o número 2. Então, quando ele diz aqui, chega de contar azulejos, são aquelas pessoas que demoram muito, né? Que vão tentar ir no banheiro, evacuar e não conseguem, né? E passam muitas horas dentro do banheiro tentando, esperando para ver se desce alguma coisa e não desce. Então, quando ele diz aqui, chega a hora de contar os azulejos, tem pessoas que ficam realmente contando os azulejos do banheiro, conversando no celular, né? Para ver se consegue evacuar alguma coisa e não consegue. Então, essa aqui está pegando a mesma ideia do sofrimento que a pessoa tem, né? Para evacuar. E se ele tomar o Activia, isso aí não vai acontecer mais. Por isso que ele diz, ó, chega de contar azulejos. Ou seja, se vocês prestarem atenção, né, até o tamanho da letra ele está diminuindo. Ou seja, lembrando da evacuação. Beleza? Então, gente, aqui a gente tem a parte não só do humor, mas a parte da técnica para vender o produto. Certo? Então, vamos lá. Essa é a ideia geral que, até mesmo nessa unidade que segue ainda falando sobre anúncio publicitário, por isso que o tio trouxe outros anúncios para vocês poderem se inspirarem, né? E criar essa parte do humor, ok? Então, vocês fiquem atentos à agenda, né? Lembra de fazer a produção textual e a atividade que vai juntamente com a produção textual, já na unidade 8, capítulo 3, que dá continuidade ao anúncio publicitário, certo? Então, produzam e façam a atividade e até a nossa próxima aula.